Olá, tudo bem? Eu sempre comento do papel e da importância das proteínas na nossa alimentação. Hoje eu vou falar um pouquinho além disso, mas também vou falar sobre a proteína na nossa alimentação. Mas fica aí até o final que tem muita informação legal para te falar. Vamos lá? Então, a maioria dos estudos científicos sérios, eles dizem que a gente precisa de pelo menos 1 grama de proteína por quilo de peso vivo. Fazendo uma conta rápida, um exemplo, se você tem 70 quilos, você precisa de, em média, 70 gramas de proteína por dia apenas para manter o que você tem. Se você quer um resultado melhor, você precisa aumentar isso. Tá? Em média, 1,5 grama por quilo de peso vivo. É fácil de fazer essa conta? É fácil, mas não é fácil aplicar. Mas se você precisar de ajuda, é só entrar em contato que eu ajudo você a fazer isso aí. Beleza? Bom, mas em geral é importante a gente entender quais são as consequências da gente ficar sem a proteína ou com proteína insuficiente para a manutenção do nosso corpo. Tá? As coisas mais comuns, a perda de massa magra, acúmulo de gordura, dores pelo corpo, pele flácida, fome, dificuldade de manter o peso. Essas são as clássicas, tá? E você sabe o que é sarcopenia? Bom, sarcopenia é a falta crônica de massa magra, é a perda crônica de massa magra, tá? E justamente por falta de proteína adequada na sua alimentação, beleza? Eu sugiro que você pesquise um pouco mais sobre isso para entender um pouco melhor a importância e a seriedade da sarcopenia. Mas, basicamente, a gente precisa ajustar essa conta da proteína, beleza? Tem mais uma coisa, tem um pesquisador que chama Toniolo, né? E ele defende que a sarcopenia devia ser explicada nas escolas, tá? Que a gente precisa ter uma noção básica, assim como a osteoporose, que a gente sabe que é a falta de cálcio, né, nos ossos, que causa fraqueza nos ossos. A sarcopenia é a falta de proteína que causa aí a perda de músculo. E os músculos sustentam o corpo. Qual que é a diferença básica? É que quando você quebra o osso por fraqueza, é muito claro, a pessoa fica, é muito mais fácil dela entender o que está faltando, né? No caso da sarcopenia ou da falta de musculatura, a pessoa só percebe mesmo quando alguém explica para ela por que ela está sentindo dor, né? Por que ela está tão fraca, por que ela está sem energia e assim por diante. Pesquisa lá e vamos trocar uma ideia sobre isso. Agora, você lembra o que são as mitocôndrias? Não? Sim? Bom, mitocôndria é uma das organelas que fica dentro da nossa célula, tá? E para você ativar, deixar elas superativas, você precisa de proteína. Esse é o meu ponto, tá? Então são duas coisas, né? A primeira é que a gente precisa de proteína suficiente para fazer as mitocôndrias produzirem mais energia para a gente, ok? O segundo ponto é que leva pelo menos 180 dias para a gente fazer essas mitocôndrias realmente mudarem nosso metabolismo. Então, quando as mitocôndrias ativam essa produção de energia, o nosso metabolismo explode, tá? Ele fica mais eficiente. Então, por isso que tem muita gente que, apesar de todo o esforço, não consegue ativar o metabolismo. Porque elas não ativam as mitocôndrias porque não estão ingerindo a quantidade suficiente de proteína. É relativamente simples isso, ok? Mas precisa entender a quantidade e como você aplica isso no dia a dia, tá? E depois entra a questão da eficiência das proteínas. Mas por enquanto é só entender isso. Se você entende que a gente precisa dar alimento para as mitocôndrias suficiente para que elas ativem nosso metabolismo, fica mais fácil de entender. Então, infelizmente, para quem quer resultados muito rápidos, a pessoa tem que entender, tá? Que leva no mínimo 180 dias para você mudar internamente o seu corpo e ter um resultado. Mas se você quiser um resultado duradouro e com saúde, tá? Você tem que colocar na cabeça. Muda seu hábito por no mínimo 90 dias e depois repita por mais 90. Isso sim vai te dar um resultado extremo e duradouro. Ok? Não existe milagre, gente. Então vamos entender como é que nosso corpo funciona e dá para ele o que ele precisa.
Então, proteínas com atividade física é o que fazem as mitocôndrias trabalharem melhor. Isso vai te dar mais massa magra, vai diminuir a sua porcentagem de gordura, vai te dar mais energia e disposição. Então é só coisa boa, gente. Então é regular essa conta, tá? E ter o resultado. Então, nessa altura, você já deve ter entendido a importância e a seriedade que a gente precisa levar nesse consumo de proteína, certo? Agora eu vou falar um pouquinho de uma pegada um pouquinho, digamos, ecológica, tá? Tem a ver com ecologia. Mas, até agora eu falei da nossa saúde específica, tá? O que é bom para nós regularizar essa quantidade de proteína. Agora eu vou falar de uma coisa não tão direta, tá? Mas que também tem a ver com a nossa vida. Você sabe o custo para você produzir 1 kg de proteína animal? Tá? Deixando claro que eu não sou vegetariano, eu não sou ativista, eu não sou vegano, mas eu defendo algumas coisas que fazem bem para a nossa saúde. Ok? Então, esse é o meu ponto. Vou apresentar alguns fatos e cada um toma a decisão melhor através de uma consciência maior. Beleza? Vamos fazer alguns comparativos, tá? Qual que é o custo da proteína animal em relação à proteína vegetal? Ok? Então vamos pegar uma medida, tá? Vamos pegar 1 hectare de terra, tá? Então nesse mesmo hectare, se você produzir proteína animal, seja ela de frango, de bovinos, de ovelhas, de leite, tá? De ovos, você vai produzir uma quantidade de proteína, certo? Agora, se você plantar soja nesse mesmo hectare, a soja vai produzir até 17 vezes mais proteína do que nesse mesmo local você colocar um animal. Interessante? 17 vezes mais. Pensando do outro lado, a mesma conta, para produzir a mesma quantidade de proteína da soja, a gente precisa de uma área 17 vezes maior. Tá? Então estamos falando aí de superpopulação, de eficiência de produção de alimentos. Okay? É uma coisa para se pensar, a população não para de crescer. Esse é um ponto. Tá? Um outro ponto é relacionado aos bovinos. Pouca gente sabe, mas os bovinos produzem metano. E o metano, comprovadamente, é um dos gases que mais poluem a Terra. Então, com a população mundial de bovinos hoje, é um fato de que os bovinos eles poluem mais do que os carros. Tá? Pesquisa sobre isso daí. Isso é uma verdade, é um fato também. Tá? Então, se a gente diminui a produção de proteína de animais, vamos diminuir também a quantidade de poluição. Certo? Já tinha pensado nisso? Outro dado. Então, para produzir 1 kg de carne, tá? Você consome 1.600 litros de água. É isso mesmo. Tá? Então, e no mesmo sentido, agora o comparativo com a proteína isolada da soja, tá? Não é nem só a planta soja, é a proteína isolada, que é a mais eficiente hoje. Tá? Você gasta 40 litros de água. Então a diferença é muito grande. Falando de novo, a gente precisa economizar água, muita população, pouca água disponível, então não faz sentido a gente gastar 1.600 litros para produzir 1 kg de proteína animal, quando a gente pode gastar apenas 40 litros para produzir uma proteína isolada de soja. Joia? Vamos para mais um. A inviabilidade que isso causa, né, comercial mesmo, é um fator. Mas aos poucos isso vai mudar. Vamos agora falar especificamente das vantagens da proteína isolada da soja. Tá? Bom, vocês entenderam que o custo de produzir soja é menor do que o de proteína animal. Tá? Então, tem algumas coisas ligadas à intoxicação. Tá? As proteínas animais, além de ser mais cara, tá? Normalmente ela acumula todas as toxinas da cadeia alimentar. Por isso também é um fator importante em relação à nossa saúde, para a gente diminuir a quantidade de proteína animal e aumentar a quantidade de proteína vegetal, no caso da soja.
Mas entra um outro fator, ok? Do porquê eu defendo parte de suplementação. Quando você fala em vegetais, inclusive algumas plantações de soja, a gente já tem intoxicação por glifosato, que no mundo inteiro é uma das bases de agrotóxico mais utilizadas, em vários fatores, em várias culturas. Tá? E hoje a gente consegue encontrar resíduos de glifosato, por exemplo, no leite de uma mãe que está amamentando o bebê, tá? Na própria carne que a gente come e dá para os nossos filhos, no ovo e assim por diante. Mas é óbvio que também numa soja que veio plantada numa região que usa agrotóxico, ela também vai ter esse glifosato. Tá? Então, é natural a gente pensar que existem hoje produtos derivados da soja, que é a proteína isolada da soja, que ela isola essas toxinas. Então, você está consumindo só a proteína. Então, isso também é bom. Então, mais algumas informações. O FDA americano, o famoso FDA, ele já atesta que o consumo de 25 gramas de proteína isolada da soja por dia ajuda a reduzir os níveis de colesterol. Tá? Vegetais como o brócolis, além de possuir proteína vegetal, ele tem uma ação epigenética. O que é isso? Ele ativa os genes poderosos de proteção das células. Tá? Então, é comprovado através dessa epigenética que se a gente consome mais vegetais puros, tá? Você tem essa proteína e tem uma ação de proteção da célula, proteção do corpo. Muito interessante, não é? Então, seja pela construção de mais músculos, mais saúde, tá? Pela salvação do planeta, pela economia de água, tá? Pela eficiência alimentar na produção, tá? Então, você tem que considerar inserir mais proteína isolada da soja na sua dieta. Beleza? Então, se você tem dúvidas, se você tem sugestões, se tem outra opinião, entre em contato, manda um comentário para mim, tá? Eu estou à sua disposição. Seja sempre a sua melhor versão. Um abraço e até mais.